Olá, gente. Bem-vindos a mais uma live em que a gente vai conversar um assunto bastante importante do dia a dia, do consultório, de qualquer médico. Afinal, todas as mulheres vão passar por menopausa e por climatério. E nós, da reumatologia, nosso grande público são as mulheres. E é sobre isso que a gente vai falar, trazer informações de credibilidade com duas super profissionais para trazer informações corretas, afinal, tem muitos tabus com relação a isso. Eu vou tentar chamar aqui as nossas convidadas, que é a doutora Mariana e também a doutora Sônia. Vamos ver se a gente consegue aqui. Vamos ver se elas conseguem entrar. Oi, Mari. Olá, boa tarde, tudo bom? Oi, Boa noite. Boa tarde, quase boa noite, né? E tem gente que vai nos escutar em outros horários, porque essa live vai ficar gravada e vai para o nosso canal no YouTube. Então, bem-vindas, bem-vindos a todos que estão aqui nos Obrigada. e que vão poder desfrutar de tantas informações de credibilidade que vocês vão nos trazer aqui. Primeiro, eu gostaria que vocês se apresentassem para quem está nos ouvindo. Mari, depois Sônia. Certo. Então, um prazer, meu nome é Mariana Tomasi, eu sou médica ginecologista e sou especialista na área de videocirurgia e de endometriose. E tu atua aqui em Santa Rosa, em boa São Paulo, né, Mari? noite. Só em Santa Rosa agora, tô só por aqui. Ah, tá bem. Sônia. Então, eu sou a Sônia, também sou ginecologista. Agora eu e a Mariana, a gente atende aqui na clínica juntas, né? E eu tenho uma especialidade que eu trabalho mais com a parte de menopausa. Ótimo, então a gente está em boas mãos. Primeiramente, então, Sônia, eu vou pedir para te conceituar o que é menopausa e o que é climatério. Tá. Então, assim, no dia a dia eu costumo dizer para as pacientes que a menopausa nada mais é do que uma data, assim, é um marco, é um ponto único, que é os últimos 12 meses que essa pessoa, essa paciente ficou sem menstruar, né? Quando ela não está usando nenhum tipo de terapia, tipo de hormônio, o ciclo dessa paciente, quando ela fica 12 meses sem menstruar, um ano, então tem uma data, essa data é a menopausa. E o climatério é um período que já vem antes disso, né? Que já pode acontecer alterações hormonais, já pode ter alteração do ciclo, já pode ter alguns sintomas diferentes nessa mulher. E aí chegou o dia da menopausa, o próximo dia já é climatério de novo. Então, o correto seria a gente dizer que essa paciente ela está sempre em climatério. A menopausa é uma data, é um ponto único, porque muitas vezes se confunde, né? As pacientes dizem, estou em menopausa. A menopausa, na verdade, é só uma data, é a data da última menstruação dessa mulher que a gente vê de forma retrospectiva, né? 12 meses sem menstruação. E o climatério é o período antes e após essa data. E naquelas pacientes que tiveram retirada do útero, que são esterectomizadas, então elas não têm como saber qual é a data da menopausa delas. Quais são os indícios disso? Na verdade, a gente não consegue ter o parâmetro do sangramento, né? Ela não vai ter esse sangramento, essa data da última menstruação para a gente conseguir mensurar. Mas aí, se ela tiver algum sintoma climatérico, né? Calorões, que basicamente a maioria das mulheres tem, até 80% das pacientes vão passar por sintomas vasomotores, que a gente chama os conhecidos calorões, pode já ter indício de que ela está já com uma falência ovariana, que o ovário está produzindo menos hormônio, porque ela é esterectomizada, ela não tem o útero, mas os ovários continuam produzindo hormônio. Então, vai diminuindo gradativamente essa produção hormonal e a gente consegue ter como parâmetro clínico, assim, no consultório, numa consulta, conversando, se ela já está mais próximo de entrar numa menopausa, porque ela tem uma menopausa cirúrgica, né? Foi tirado o útero dela. Mas clinicamente, numa conversa, a gente consegue ter ideia pelos sintomas que ela vai apresentar. Não precisaria necessariamente fazer exame de laboratório, né? Assim, não é uma necessidade fazer exame laboratorial. E tem pacientes que podem ter essa falência ovariana, né? Então, não produzir mais hormônio e não ter tantos sintomas assim. Então, não necessariamente
vão ter sintomas, né? E às vezes passam até despercebidos, né? E aí E, fica difícil mesmo, só talvez com exames aí hormonais, né? e Hormonais. claro que quando a gente, na cirurgia, antigamente se fazia mais isso, hoje a gente já evita. Mas se forem retirados os 2 ovários da paciente, aí sim ela vai entrar automaticamente no climatério, independente da idade que ela tiver, e ela não vai mais ter produção hormonal. Então, também é uma paciente que daí vai merecer mais atenção, independente da idade dela, porque ela tirou os 2 ovários, né? Isso. E Porque daí quando é que deixa a de ser gente gradativo, né? É uma coisa mais pontual. Ela pontual? retirou o útero e os 2 ovários, ela vai provavelmente ter essa mulher é uma mulher mais tem mais chance de ter sintoma climatérico, diferente da paciente que gradativamente vai diminuindo a produção hormonal, né? Isso. A Paty Marques entrou aqui. Obrigada, Paty, por estar nos acompanhando. Quando que a gente pode dizer, então, que uma menopausa ela é definida como precoce? Qual é a idade de ponto corte, assim, para dizer que essa menopausa aconteceu precocemente? E quais as implicações da menopausa precoce? Mari, pode nos contar? Sim. Então, a menopausa a gente vai considerar ela precoce quando ela acontece antes dos 40 anos. E aí a gente trouxe aqui também alguns dados. Uma a cada 1.000 mulheres vai entrar na menopausa antes dos 30, uma a cada 250 em torno dos 35 e uma a cada 100 até os 40 anos de idade. Então, é uma coisa que merece atenção, né? E que vai trazer muitas implicações para essa paciente no futuro. Então, essa paciente ficando sem hormônios, ela tem um risco maior de menopausa, um risco maior de doenças cardiovasculares, de alterações de memória. Então, às vezes a gente não leva tanto em consideração, parei de menstruar e tá tudo certo, mas é uma paciente que vai sofrer dessas alterações mais cedo do que as pacientes que entram na menopausa com 50, 55 anos. Do ponto de vista das doenças reumáticas, né, a gente sabe que pacientes lúpicas que têm alta atividade de doença até antes dos 30, especialmente dos 32 anos, elas acabam, esse é um ponto, né, que os estudos mostraram, elas têm chance maior de ter menopausa precoce, assim como o uso de algumas medicações, como, por exemplo, a ciclofosfamida, que pode fazer uma falência ovariana. Então, nessas pacientes, por exemplo, se um dia elas desejarem engravidar, elas têm que fazer retirada de óvulos, congelamento de óvulos, para poder mais tarde engravidar, se for o caso. E E aí, especial. para congelar, seria importante congelar mais cedo, né? Porque a partir do Sim, momento que ela começar com essas alterações, o primeiro sinal, então, seria alteração menstrual, né? A partir do momento que ela começar com ciclos menstruais irregulares, já mostra que o ovário dela não tá muito bom e que essa tentativa de congelação pode não ter tanto sucesso ou falhar. não conseguir tantos óvulos. Então, seria interessante indicar mais cedo, né, para essas pacientes. Tem um dado interessante também, que pacientes com lúpus que têm associação com hipotireoidismo também têm uma chance maior de ter menopausa precoce. E tem um outro dado que pacientes que têm uma menopausa precoce têm maior chance de ter artrite reumatoide comparado com aquelas pacientes que têm artrite reumatoide que não menopausam tão precocemente, né? Então, isso que eu trago. E com relação à menopausa precoce, eu gostaria de lembrar também que faz parte do nosso dia a dia, né? Tanto dos ginecos quanto dos reumatos, é a questão da osteoporose, que é uma doença silenciosa e que tem que ser diagnosticada ou até prevenida antes mesmo que aconteça. Porque por ser uma doença silenciosa, o primeiro sintoma são as fraturas e é justamente isso que a gente quer evitar quando a gente trata essas pacientes ou evita que elas tenham osteoporose, né? Eu até ia comentar que, assim, na literatura, é bem isso que a Mari falou, né? Abaixo de 40 anos é um ponto de corte para menopausa precoce. Mas hoje em dia, a gente ainda considera, não vou dizer o termo precoce, porque não está escrito assim, mas abaixo de 45 anos é considerado uma paciente, quando ela entra na menopausa, abaixo de 45, uma paciente muito jovem, né, para entrar na menopausa. Então, quando a gente pensa em terapia hormonal, digamos, na paciente de menopausa precoce, praticamente é indicativo de usar uma terapia hormonal para não deixar essa mulher com essa falência ovariana tão cedo, mas abaixo dos 45 anos a gente tem usado também para justamente prevenir esse risco da osteoporose no futuro, o risco de
cardiovascular, que é até 3 vezes maiores nessas pacientes que acabam entrando na menopausa antes dos 45 anos. Então, o marco é 40, mas abaixo dos 45 está tendo uma indicação de prescrever terapia hormonal igual, pensando nesses riscos futuros, né? E a data da primeira menstruação, se é cedo ou tarde, faz diferença em ter ou não menopausa precoce? Não. Não, né? Basicamente não. Tem uma... Outra coisa, Não. A relação genética, sim, né? É sempre importante a gente perguntar se a paciente vem sem usar, não está usando nenhum tipo de hormônio e começou a falhar a menstruação, os ciclos estão mais, vamos dizer, não está menstruando regularmente todos os meses, ou o seu padrão menstrual mudou, que a gente vai pensar numa menopausa precoce, talvez lembrar de questionar se na família, assim, né? Se a mãe ou alguma irmã mais velha se entrou na menopausa antes dos 40, abaixo dos 45, assim, numa idade mais jovem, isso tem relação, né? Para poder ser essa paciente também menopausada precocemente. então a história familiar é importantíssima nisso também, né? Não só de doença, mas nesse ponto de data da última menstruação, né? Do climatério. Em mães, avós também importa? Acho que não, né? Mas em mães. Mais mães, é. Isso. Bom, e então vamos pensar quais são os sintomas, né? A Sônia acabou de nos dizer que 80% das mulheres têm fogacho, que é um dos sintomas mais comuns, né, nas mulheres, e talvez o que chama mais atenção. E quais seriam os outros sintomas que chamam atenção numa paciente que está menopausando? Porque muitas vezes a gente tem pacientes esterectomizadas, né? E às vezes elas precisam entender quais são esses sintomas para procurar investigar e tratamentos, e aí avaliar se existe ou não possibilidade de fazer terapia de reposição hormonal. Então, quais são os principais sintomas além dos fogachos? Então, Eu se ela posso não começar? é... Pode falar mais, Posso pode falar. começar? Então, acho Pode. que assim, tirando as pacientes que não têm útero, né? O primeiro sinal do climatério é a alteração menstrual, tá? Então, é começar, ou falta menstruação, tem meses que não menstrua, ou começa a aumentar o sangramento, pacientes que sangram muito nesse período. Então, o primeiro sinal que elas vão ter é da alteração menstrual. Quando não se tem útero, então, ou se torna o principal sintoma o fogacho, que é o famoso calorão, né? É um calor que sobe do tronco para a face, deixa a face vermelha, né, com rubor, e pode dar também taquicardia. Então, muitas pacientes acabam se preocupando com o coração mais acelerado. Então, acaba sendo um sinal que leva elas a procurar atendimento, né? Que leva a procurar um médico. Esses sintomas do calorão, ele acontece muito à noite. Então, são pacientes que acordam à noite, tira a coberta, daí a pouco puxa a coberta de novo, acorda de novo, tira a coberta, fica suada. Então, eles ocorrem principalmente à noite. Também podemos ter alterações de humor. São pacientes que acabam ficando um pouco mais deprimidas, com menos vontade de fazer suas atividades, que percebem, assim, uma dificuldade no dia a dia, assim, nessa questão. Sônia, pode complementar. Uhum. Eu ia comentar que com o passar do tempo, né? Isso que a Mari comentou dos calores, da alteração do sono, do humor, geralmente a gente vê no início, né? Os sintomas que as pacientes veem no início, assim, reclamando disso. Mas com o passar do tempo, né? Geralmente a gente vê bastante queixa na parte da atrofia genital, né? Vai diminuindo, então, a produção, o ovário vai diminuindo a produção de estrogênio, a produção desse hormônio é importante para manter uma flora vaginal adequada, vamos dizer assim, vai diminuindo os lactobacilos, que são a nossa flora vaginal comum, e com isso vai alterando o pH da vagina. A vagina vai ficando mais seca e com o tempo isso traz outras queixas que não somente a secura vaginal na hora da relação sexual, então atrapalha nessa parte sexual da mulher, mas também com o tempo a atrofia vai levar a quadros de infecção urinária de repetição, pode levar a incontinência urinária. Então, outros sintomas que vêm da atrofia, que geralmente é um achado mais distante, não é tão no início do climatério, mas pode fazer parte também. Dessa paciente que não tem útero, por exemplo, né? Ela pode referir a queixa de secura na vagina. E o sono? Existem alterações de sono durante esse período? O que é mais comum? Insônia,
sonolência, insônia inicial, terminal? Geralmente o que a gente mais vê é a queixa de insônia, mas muitas vezes, no sentido que nem a Mari comentou, os fogachos são muito mais noturnos, né? Elas têm muito mais quadros de calorões à noite. Então, o fato de tu dormir, mas tu não tem um sono reparador, tu não dorme a noite inteira, tu acorda várias vezes à noite. Então, às vezes, elas nem conseguem dizer se é uma insônia que não consegue pegar no sono, mas muito mais de acordar várias vezes e não conseguir no outro dia atrapalhar no teu trabalho, atrapalhar na tua rotina, né? Porque não dormiu bem. Então, é uma queixa bastante frequência de os distúrbios do sono. Que Do às ponto de vezes, fazendo vista uso de uma... Não pode falar. Do ponto de vista de doenças reumáticas, né, as doenças tanto inflamatórias quanto não inflamatórias, como fibromialgia, acabam produzindo bastante insônia, seja por dor ou seja pelo próprio processo inflamatório, e isso pode confundir também, né, porque é um sinal que acaba se confundindo entre ambas as situações, e a gente tem que ter muita expertise clínica para conseguir, muitas vezes, identificar que uma paciente fibromialgica, ela está tendo esses sintomas noturnos, não mais pela fibromialgia, mas sim por uma questão de climatério, Alteração né? Ou hormonal. mesmo outras doenças inflamatórias, como artrite reumatoide, artrite psoriásica, lúpus, enfim. Então, a gente precisa estar sempre antenado com relação a isso. E outra coisa que os Geralmente pacientes... vai ser uma queixa que muda, né? Ela vinha com uma queixa e num certo tempo, então mudou. Ah, eu dormia bem, mas não tô mais dormindo. Ou antes eu tinha dificuldade para pegar no sono, agora eu tô acordando muitas vezes à noite. Isso. Uhum. E a questão do sono não reparador, né? Que é uma coisa muito importante. Ou seja, aquele paciente que muitas vezes dorme, mas acorda tão cansado quanto foi dormir, né? Eu tenho uma frase que os pacientes dizem muito: doutora, parece que quando eu acordo passou um caminhão em cima de mim, né? E aí tem várias as variáveis, além dos sintomas climatérios, que podem surgir nessa situação. E uma pergunta que os pacientes fazem bastante é o que acontece com relação ao peso do paciente nos primeiros anos pós-menopausa que não estão fazendo reposição hormonal TRH. A gente costuma ver Qual é a uma tendência? Qual é a tendência da maioria das mulheres? aumentar, né? Aumentar de peso e principalmente uma gordura abdominal, né? Fica uma gordura mais visceral, assim. Geralmente elas reclamam mais dessa parte do abdômen, né? É o que a gente vê na prática também. É comum. E aí entra uma situação que eu acho tão importante quanto a gente falar de medicação e de terapia de reposição hormonal, é aonde entra e qual é a importância dos exercícios, da dieta nesse cenário de climatério. Não só com relação ao controle de peso, mas também com relação ao controle dos sintomas. Tu podia nos falar, Mari? Gente, eu estou recebendo várias perguntas aqui, eu já vou responder, pedir para elas responderem todas elas, tá? Deixa só a gente falar um pouquinho sobre essa questão dos exercícios e da dieta. Aonde que entra isso no tratamento? Qual a importância? Eu acho que é importante sempre, né? Em qualquer momento da vida, não só nesse, mas especificamente no momento do climatério. Então, a gente comentou antes da osteoporose, de ser uma doença silenciosa, desse aumento da gordura abdominal. Isso aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Então, mais ainda nesse momento, as mulheres têm indicação de fazer uma atividade física. E aí, uma atividade física com impacto, que daí então a gente teria uma melhor reposição de massa óssea. Então, fazer uma academia, musculação, né, é importante, é indicado para essas mulheres. Então, no sentido de conseguir manter uma massa muscular boa, ter uma boa qualidade óssea, né, e também tentar frear esse aumento da gordura abdominal, que aumenta o risco cardíaco. E aí muda todo o metabolismo, então a gente precisa cuidar também na alimentação. É importante que essa mulher, então, cuide com os alimentos que vai consumir, tenha uma boa ingesta de proteína, uma boa ingesta de não só de leite, mas de derivados também pelo cálcio, né? Uma boa ingesta de cálcio, então, para a gente controlar essas possibilidades de doenças cardiovasculares e de osteoporose. Então, eu sempre recomendo dieta e atividade física no meu dia a dia para todas as pacientes, mas eu acho que as pacientes que estão no climatério merecem mais atenção em relação a
essas duas condições. Vamos começar a responder algumas perguntas aqui. A Larissa Kuhn, obrigada, Larissa, por estar aqui. Ela nos pergunta o seguinte: os fogachos duram quanto tempo após o início da menopausa? Ou seja, quando começa o climatério, quanto tempo é a média dos fogachos? Uma vez eu atendi uma paciente de Então, 70 e poucos anos que ainda tinha e fogacho. ainda tinha. Era isso que eu ia dizer. É Mas não bem é o comum, né? individualizado, não é o comum, né? O mais comum é uma média de 7 anos e meio, tá? Então, assim, quando a gente diz para paciente, não vou te prescrever terapia hormonal porque logo vai passar. Na verdade, não é bem assim. Depende de cada mulher, depende do estilo de vida de cada paciente, né? Pacientes obesas, às vezes, leva mais tempo para passar, pacientes tabagistas também. Então, isso tem relação com o estilo de vida de cada paciente, mas em média é 7 anos e meio, vamos dizer assim, numa média geral, mas pode variar para menos. Tem pacientes que a gente usa, quando tem que fazer terapia hormonal, usa menos tempo, tira a terapia e fica bem, com menos tempo do que isso. Como tem pacientes que a gente faz terapia um tempo, tira e não consegue ficar sem a medicação, porque vai ter fogachos depois desse período, né? É mais raro, mas pode acontecer. E a atividade física, ela pode ajudar para o controle dos fogachos também? Pode. Eu até ia comentar, quando a Mari falou da atividade física, falando na parte da osteoporose, mas na parte de satisfação, assim, né? O bem-estar que a atividade física promove para a paciente, isso também traz como benefício para diminuir, né, os sintomas dos calores. Então, às vezes, se a paciente tem alguma contraindicação à terapia hormonal, é mais indicativo ainda de ter que fazer atividade física, porque a gente não pode ajudar com um medicamento, a atividade física com certeza vai ter um benefício. Ajuda sim. Umas 3 vezes por semana, geralmente é o que eu indico, pelo menos 40 minutos. Se puder fazer mais, ótimo, né? Se puder fazer aeróbico junto, que traz mais satisfação, bem-estar, melhor. Mas o que a gente precisa mesmo é o que a Mari comentou, que é a parte da musculação, né? Eu vou querer comentar alguma coisa sobre isso mais tarde, mas vamos responder aqui. Tem uma pessoa que está nos acompanhando aqui, a Gerlaine, ela diz o seguinte: fiz esterectomia radical por conta de uma lesão NIC3 e depois disso ela tem sudorese, ressecamento e baixa libido. E ela teve alta e agora não sei se faz ou não faz reposição hormonal. Gente, aqui a gente não vai fazer prescrição para ninguém, né? Mas só pela uma esterectomia, dificilmente ela teria esses sintomas, a menos que não tenha sido retirado os ovários, né? Comenta isso pra gente, Mari. Depende do que é considerado uma esterectomia radical, né? Muitas pessoas às vezes se referem a isso quando foi tirado os ovários junto. Então, às vezes, se foi retirado o ovário, ela vai ter sintomas de climatério, né? Não vai ter a menopausa, mas vai ter os sintomas climatéricos que podem acontecer de uma forma mais intensa, porque a retirada dos hormônios foi muito brusca, né? Então, é uma paciente que tem que ser avaliada, né? A gente não vai, como tu falou, fazer prescrição aqui, mas assim, casos de NIC3, alterações de colo de útero, não contraindicam terapia hormonal, diferente do caso de câncer de mama, por exemplo, que aí é hormônio dependente. Então, pacientes que tiveram lesões de colo, elas podem receber terapia hormonal, desde que seja indicado para elas. Aí isso é visto numa avaliação em consulta, né? Ok. A Mari Leuzin está dizendo aqui, minhas doutoras queridas, importante destacar sintomas extras porque tem o uso do Cerazete. O Cerazete, na verdade, é um hormônio progestágeno, né? Ele tem vez nos sintomas climatéricos. Não, ele é considerado um contraceptivo, né? Então a gente acaba usando ele antes na paciente que precisa de contracepção para evitar uma gravidez, né? Basicamente, assim, ele não é usado para terapia hormonal. E daí uma Isso, paciente que está usando o Cerazete, quando ela não vai ter alterações de menstruais do climatério, porque ela está usando uma pílula, mas ela pode, de qualquer forma, sentir os sintomas climatéricos. Ela pode ter sintomas de calorões, de ressecamento vaginal, de mudanças de humor, de sono, tudo normal, né? Porque geralmente esses sintomas do climatério vêm em decorrência da falta de estrogênio. Então, esse hormônio é uma progesterona, né? Então, as pacientes podem ter os sintomas climatéricos mesmo utilizando o Cerazete. ok. Bom, com relação à parte da reumatologia, né, essa interface, eu gostaria de falar aqui um pouquinho sobre a questão da sarcopenia,
né? A Mari tocou na questão da osteoporose, que quando cessa o estrogênio ou começa a diminuir, a massa óssea, ela começa a diminuir também. Então, os primeiros 10 anos pós-menopausa, o principal risco das mulheres terem osteoporose, né? E é normal, é esperado que elas percam massa óssea, mas nem todas vão atingir níveis de osteoporose e ter risco de fratura. Mas uma coisa que a gente fala pouco é a questão da sarcopenia. É quando o músculo, ele fica, eu vou falar aqui numa linguagem para todo mundo entender, ele fica fraco, ele fica atrófico e ele começa a perder força e ser substituído também por gordura. Então, nesse cenário da menopausa, ou melhor, do climatério, nem sempre vai ser indicado reposição hormonal para esse sintoma. Mas a atividade física aqui é que vai fazer o papel do estrogênio que não tem mais. Então, a atividade física tem que se fazer sempre, né? Mas especialmente nessas pacientes climatéricas, para não terem dor, não terem fraqueza, não terem quedas com fraturas, é importante fazer atividade física. Então, eu sempre leva um tempo explicando isso para os pacientes, que sarcopenia não é uma coisa que se mede, quer dizer, existem exames para isso, mas não é uma coisa que a gente faz rotineiramente, mas elas vão ficar, né? As mulheres vão acabar ficando sarcopênicas. Os homens também, só que a questão dos homens, a diminuição da testosterona é muito mais tarde do que mulheres, né? Sim. E aqui sim, a atividade física, eu sempre digo, a atividade física vai entrar como fermento do músculo, já que o fermentinho que chama estrogênio não tem mais. Então, é muito importante ter essa rotina. E até para prevenção de dores, né? A gente sabe que muitos pacientes, elas acabam ficando fracas, então aquela atividade que tu fazia dentro de casa, por exemplo, como varrer a casa, antes não doía, agora pode doer por quê? Não é porque você está envelhecendo, é porque você está sarcopênica, né? E, quer dizer, não precisa ter um envelhecimento com dor. A gente precisa contrabalançar através de algum outro tratamento, seja ele medicamentoso ou não. Então, as pessoas acabam perdendo a capacidade de realizar algumas coisas em função desse enfraquecimento e acabam tendo dor também. Quando se fala de fibromialgia, mais ainda, tendo ou não tendo climatério, atividade física é importante, mas a fibromialgia vai acabar piorando em função de poder ter mais dor, né? E essa questão do próprio sono, que a gente já conversou. Então, entra aqui a atividade física também. E tem um outro dado que pacientes, que parece que o estrogênio, ele exerce uma função dentro da articulação como condroprotetor. Então, existe uma chance maior de se ter osteoartrose. A gente sabe que dobra o número de mulheres com osteoartrose depois da menopausa, depois do climatério. E existem estudos que mostram que parece ter uma tendência maior a ter osteoartrose de mãos. Alguns estudos não confirmam osteoartrose de joelhos. Então, gente, para proteger as articulações, a gente precisa ter músculos fortes. E para isso, mais uma vez, a atividade física é importante. Até porque tem pessoas que não vão conseguir, não vão ter indicação de fazer terapia de reposição hormonal, né? E aí a grande ferramenta, a grande arma que se tem é alimentação saudável, sono adequado e atividade física. E aí eu gostaria de perguntar para vocês, como é que vocês estratificam quem é que vai ter indicação de fazer reposição hormonal? As indicações e já podemos emendar as contraindicações de reposição hormonal. Bom, então eu acho que nem a gente conversou já antes da menopausa precoce, né? Se o paciente não tem uma contraindicação, essa paciente tem que fazer terapia hormonal. Então, menopausa abaixo de 40 anos, hoje em dia já se pensando, então, abaixo de 45 anos, é indicativo, né? Ela vai ter benefício ósseo, ela vai ter benefício nos calores, vai ter benefício cardiovascular. Então, pensando nessa paciente, para mim, sem sombra de dúvida, na menopausa precoce, a gente tem indicação de fazer terapia hormonal. No restante, nas mulheres que entram na menopausa mais ou menos a idade esperada, por volta dos 50, 51 anos, nessa média, geralmente a gente trata com terapia hormonal a paciente sintomática, né? Então é bem individualizado cada caso, mas basicamente as indicações são principalmente os sintomas vasomotores, é a queixa de fogachos, a queixa de calores e também a queixa de atrofia vaginal. Então a gente diz que tem uma janela de oportunidade, assim, né? Geralmente o ideal
é iniciar a terapia hormonal o quanto antes possível, né? Então, tá com sintomas de fogachos, tá atrapalhando a qualidade de vida, se não tem contraindicação, vamos começar a terapia hormonal. Passou-se uns anos, porque talvez ela não teve tanta queixa de calorões, mas passou 2, 3 anos de menopausa, tá pior a atrofia genital, tem queixa de secura vaginal, tá ainda dentro da janela de oportunidade, que seria 10 anos após a data da última menstruação, até 10 anos depois, essa mulher ela tem um benefício acima de riscos quando a gente usa a terapia hormonal. Então, também, além dos calores, a atrofia genital acaba sendo uma indicação de terapia hormonal, né? E pensando na paciente que por algum motivo a gente teve que fazer uma densitometria antes da idade, assim, né? Porque geralmente se pensa na densitometria depois de 65 anos, ou antes disso em pacientes menopausadas que tiveram fratura, ou que tem uma história familiar importante de osteoporose, a gente fez a densitometria e ela tem osteoporose, também poderia ser uma indicação da gente fazer terapia hormonal, né? É uma escolha de tratamento para osteoporose. Mas, não sei se tu quer que eu fale já das contraindicações, ou a Mari quer complementar alguma coisinha? Não, das indicações são essas, né? Na verdade, as indicações formais de terapia hormonal são essas, mas a gente sabe que os benefícios que as pacientes vão ter quando fazem a terapia hormonal incluem outras coisas, como, por exemplo, memória, a melhora da libido, né? Então, não são coisas que vão nos indicar fazer a terapia hormonal, né? Mas são benefícios que as pacientes vão ter quando recebem esse tratamento. Isso, então basicamente a gente começaria pensando em fogachos, ou em atrofia, ou em osteoporose, mas vai ter outros benefícios que não é a indicação da gente começar essa terapia, né? E as contraindicações? Então, basicamente, assim, a principal, né, que muitas mulheres têm medo da terapia hormonal, vamos dizer assim, é pensando no risco de câncer de mama, né? A contraindicação da terapia hormonal é se essa mulher ela teve história de câncer de mama ou atualmente ela tem câncer de mama, história pessoal, né? Se a minha mãe teve câncer de mama, isso não é uma contraindicação para eu fazer terapia hormonal. Então, a história familiar de câncer de mama não contraindica. É a história pessoal. Ter tido ou ter no momento câncer de mama. Câncer de endométrio também é uma contraindicação. Ter tido um infarto, AVC prévio, ter tido trombose é uma contraindicação que geralmente é contraindicações absolutas, né? Que a gente, assim, tentaria outras maneiras de melhorar os sintomas dessa mulher sem dar terapia hormonal. Tem algumas contraindicações relativas, mas as absolutas, basicamente, câncer de mama, câncer de endométrio, infarto, AVC e a parte de trombose. A parte de que tu fala, né, da parte reumatológica, enfim, o lúpus, às vezes a gente fica na dúvida, né, de prescrever ou não prescrever. De preferência, a gente não usa, mas teria que fazer dosagem de anticorpo, assim, né? Então, se essa mulher tiver um anticorpo positivo para alto risco de trombose, também não deveria ser usado, né? Também é uma contraindicação para a gente fazer a terapia hormonal em pacientes lúpicas. As lúpicas é assim, a gente divide as lúpicas em tendo anticardiolipina positiva e negativa. Quando o paciente tem lúpus e tem anticardiolipina negativo, se ela não está em flare, se ela está com a doença controlada, não é uma doença muito severa, dá para a gente tentar sim. Aquelas pacientes que têm anticardiolipina positivo, sejam elas lúpicas ou não, a gente tem uma contraindicação bem importante. Isso tem que ser levado em conta. Na maioria das vezes a gente contraindica, justamente pelos riscos de trombose, né? E já é uma contraindicação de anticoncepcional também, né? Então já é uma paciente que vem contraindicada a hormônios de antes, né? Mas aí, nesse sentido, Mari, a gente pode indicar, por exemplo, um dispositivo intrauterino com um hormônio. Aí a gente pode tentar alguma coisa. A questão do estrogênio que ela vem sem poder utilizar. Aí a gente pode tentar alguma coisa assim, mas quando a gente fala de comprimidos, né, alguma coisa assim, a gente tem que cuidar essa questão de ter ou não as anticardiolipinas positivas ou não. E o que eu queria perguntar é o seguinte, por quanto tempo se faz reposição hormonal? Isso, quando eu estava fazendo residência, teve alguns estudos que mostraram cenários bem complicados, inclusive se retirou na época a terapia de reposição hormonal para todo mundo, depois aos poucos se voltou, e aí tem se discutido muito essa questão de quanto tempo fazer essa terapia.
Bom, a gente também não tem essa resposta, né? Assim, não tem uma data fixa, uma quantidade de tempo fixo que a gente possa dizer para essa paciente, vamos usar tanto tempo e depois a gente vai retirar, né? Também é cada caso. Antigamente se usava até 5 anos, né? E parecia aquele marco, 5 anos usou e agora tem que tirar. Não importa se tem sintoma depois ou não. Hoje em dia, a gente sabe que se tem uma qualidade de vida adequada, uma vida saudável, vem para a rotina, né? Porque tem que lembrar que a gente começa a terapia hormonal e essa paciente vai melhorar dos seus sintomas e ela tem que continuar vindo regularmente, pelo menos uma vez por ano, fazendo os exames de rastreamento. Se tiver tudo bem, usou por um período, mais ou menos 5 anos, e quer tentar tirar e ver se fica bem sem, ok. Mas se ela tem sintoma depois disso e continua fazendo seus exames, está tudo bem, a gente pode usar por um tempo mais prolongado, né? Não tem essa data fixa dos 5 anos que se pensava antigamente. E na paciente com menopausa precoce, então é interessante também lembrar que se a gente vai começar essa terapia hormonal antes dos 40 anos, pensando que ela entrou na menopausa antes dos 40, essa mulher é diferente o tempo da terapia hormonal. A gente vai usar geralmente até por volta de quando ela deveria ter entrado em menopausa, que é por volta dos 50, 51 anos. Então, a gente vai até a média normal, né, que se espera para todas as mulheres. Então, ela vai acabar usando mais do que 5, às vezes mais de 10 anos, dependendo do tempo que ela entrou em menopausa, se foi realmente muito precoce, né? Diferente das outras mulheres, que se entraram por volta dos 50, 51 anos, que é uma média esperada, aí a gente pode usar até por menos tempo, né? Mas isso que tu comentou, Fê, dos trabalhos, né? Então, no início, quando se descobriu a terapia hormonal, quando se iniciou, era utilizado para todo mundo. Todas as mulheres recebiam terapia hormonal e não se tinha tempo, não se tinha muito controle em relação a isso. Aí se percebeu esse aumento do risco do câncer de mama, né? Em algumas pacientes de eventos de trombose, né? E aí se parou de usar, daí virou proibido. Daí ninguém mais pode usar, é uma medicação de risco, né? Então agora a gente está passando por uma terceira fase. Uma fase que, sim, a gente sabe que tem benefício, sim, a gente sabe que tem pacientes que vão ficar muito melhor, e a gente sabe que a menopausa, que os sintomas do climatério, então, eles prejudicam muito a qualidade de vida dessa mulher, e chega assim, quando a gente não pode usar, quando a paciente tem contraindicação, em alguns momentos a gente se sente refém, assim, né? Se sente de mãos atadas. Poxa, como é que eu vou melhorar a vida dessa mulher se a gente sabe que ela não pode usar, né? Então tem benefício. Então agora a gente está passando por essa fase de critérios, né? Vamos usar para quem tem sintoma, vamos usar para quem tem benefício, quem realmente tem risco, tem câncer de mama, né? Tem história de trombose, não pode usar, vamos fazer outra coisa. Né? Mas então a gente está passando por essa outra fase. Já foi a fase do liberado para todo mundo, do proibido para todo mundo, e agora então a gente está tendo critérios de uso, né? Isso. Eu sempre digo que a medicina é uma ciência de probabilidades, é uma ciência dinâmica, né? As verdades de hoje não vão ser as verdades de amanhã, e a gente está em constante estudo, e os estudos têm mostrado cenários diferentes, né? E novas verdades. Então, por isso a importância também, né, das consultas regulares, né? Porque tudo muda. Então, hoje mesmo eu atendi um paciente que não vinha há 5 anos atrás, e aí o cenário mudou totalmente do que a gente tinha conversado nas primeiras consultas dele de agora. Então, não é que antes estava errado, é que a ciência nos trouxe novas informações relevantes, os estudos mostraram novos desfechos, e aí a gente vai moldando os tratamentos e adequando a melhor forma para cada paciente, individualizando cada situação, né? Eu só quero voltar aqui, Sônia, no que tu nos disseste dos cuidados que quem faz reposição hormonal tem que ter. O paciente começou a terapia de reposição hormonal, tem um planejamento de fazer por alguns anos. Quais são os cuidados que essa pessoa tem que ter? Porque não é sair fazendo terapia, melhorou e esquece. Que tu E não indica? volta mais. Isso. Geralmente a gente indica fazer o rastreamento ginecológico normal, né? Então, pelo menos uma vez por ano, vir no ginecologista, fazer exames de mama, né? Acima dos 40 anos, a gente indica mamografia uma vez por ano, né? Pelo menos, se tiver tudo bem, uma vez por ano. Dependendo da densidade da mama, se é uma mama mais densa, a gente acaba pedindo uma ecografia mamária junto para avaliar melhor a mama dessa paciente, mas basicamente uma vez por ano deveria ser feita uma mamografia acima dos 40 anos, tá? E exame citopatológico, né? Se essa paciente tem o colo do útero,
a gente faz a coleta do preventivo também em consultório, uma vez por ano, para manter esse acompanhamento, né? Nas pacientes que entram em menopausa precoce, então abaixo de 40 anos, que está fazendo terapia, que a gente faz terapia hormonal, a gente não precisa começar a fazer exame de mama antes, né? Elas entram começando a fazer mamografia a partir dos 40 anos igual, a não ser que ela tenha alguma história familiar importante de câncer de mama que faça ela ter que fazer exames periódicos anteriormente, mas se não pela idade em si, ela é menopausada precoce, ela faz terapia hormonal, mas ela pode começar a fazer mamografia a partir dos 40 anos, como as outras mulheres, tá? Mas o ideal é que venha, pelo menos uma vez por ano, fazer esse check-up, exames de laboratório também, às vezes precisa ser feito, né? Mas o importante é voltar, porque muitas vezes é bem isso que tu comentou, elas melhoram dos sintomas, ficam bem e acabam espaçando mais, né? Acaba deixando, fica mais de anos sem vir. E nesse meio tempo, às vezes, começou outras doenças, outras comorbidades, uma pressão alta, alguma coisa que vem vindo junto com a idade, e às vezes tem que mexer no tipo de via de terapia hormonal que a gente está fazendo, né? Então é importante que volte sempre fazer o seu rastreio. Eu me lembrei de uma outra pergunta. Só mais uma coisinha para complementar, observar a questão de sangramento. Então, se a gente está falando que menopausa é o marco do sangramento, né? Não é mais normal sangrar depois disso. Então, algumas terapias hormonais, as pacientes podem ter sangramentos, outras não. Então, também observar essa questão do sangramento. Ok. Agora eu me esqueci o que eu ia dizer. Deixa eu ver aqui. Tinha a Estela diz assim: eu fiz esterectomia há 4 anos e 5 meses, estou fazendo reposição hormonal com acompanhamento. Ótimo. Isso aí, Estela. E a Sandra escreve: ginecologista me indicou tibolona, estava usando, mas quando consultei com o reumatologista foi contraindicado. Existe contraindicação para tibolona? A tibolona é uma terapia hormonal oral, né? Basicamente oral, que ela é bastante usada ainda hoje em dia, principalmente para queixas de libido, né? Então, se a queixa principal da paciente são fogachos, ela não é a primeira escolha, né? Mas para libido, se não tem alguma contraindicação, a via oral, a terapia hormonal oral, ela pode ser uma escolha do dia a dia. Tem 2 doses, 1,25 ou 2,5, pode ser começado com a dose mais baixa, ver como é que a paciente fica, mas é uma terapia contínua, né? Ela não tem pausa. Se espera que essa paciente não sangre, né, durante o uso da tibolona. E a contraindicação dela é de terapia hormonal, das Normal. contraindicações que a gente comentou. Ok. Eu só queria fazer um adendo aqui no que a Sônia falou há pouco sobre a questão da osteoporose, que eu acho que o entendimento da parte da comunidade reumatológica. A TRH, ela pode ajudar naquelas pacientes osteopênicas e prevenir osteoporose, mas uma vez instalada a osteoporose, o paciente até pode continuar a TRH, mas isso já não basta mais. A gente precisa fazer algum medicamento que interfere realmente nos osteoclastos, osteócitos, enfim. Não adianta também só ficar usando cálcio e vitamina D, que isso não trata a osteoporose sozinho, né? A gente precisa usar os bisfosfonatos, ou, enfim, hoje a gente tem uma enorme classe de medicações. Então, tratar osteoporose com terapia de reposição hormonal, a comunidade reumatológica não se satisfaz com isso. A gente precisa introduzir outras medicações que mexem com o metabolismo ósseo, que não seja só cálcio e vitamina D. Bom, e aí a gente vai entrar agora no assunto de quais são os tipos de terapia de reposição hormonal, quais são as possibilidades, que aí cada vez mais a gente tem inúmeras possibilidades, né? Vocês poderiam nos comentar? Sim. Bom, então, assim, o que está faltando, né? O que está trazendo esses sintomas é a falta do estrogênio, né? Que é um hormônio que o nosso ovário produz e vai gradativamente, então, diminuindo a produção. Então, se pensa que o que tem que repor é o estrogênio, né? Nas pacientes que têm esterectomia, então, que não tem mais o útero, basta a gente repor o estrogênio nessas mulheres, né? Porque vai diminuir, ajudar a diminuir os sintomas. E pelo fato delas não terem útero, não tem mais o endométrio, né? Que é uma camadinha que a gente tem dentro do útero e que se a gente repor só o estrogênio, a gente tem uma chance de ir aumentando. Com o tempo de uso da medicação, vai aumentando o endométrio. Eu posso causar uma hiperplasia nessa paciente, posso causar no futuro um câncer de endométrio. Como a gente não quer isso, a gente acaba usando nas pacientes com útero ou estrogênio mais uma progesterona. Eu preciso dar uma terapia combinada, né?
Então, o estrogênio em si, a gente tem opções. Ele pode ser tomado via oral, ele pode ser passado na pele, como um gel, e ele pode também ser usado em forma de adesivo, né? Também colocado na pele, trocando 2 vezes por semana. E a progesterona, temos algumas opções também. Ela pode ser também via oral ou via vaginal. Hoje em dia a gente tem deixado de lado um pouco o uso da progesterona tópica. A gente viu que ela não tem tanto benefício para proteger o endométrio, né? Ela não traz essa proteção endometrial. Então, a progesterona de preferência ou via oral ou via vaginal, e também tem o DIU, né, de progesterona, que é um bom método que protege o endométrio. Sônia, só um pouquinho. Quando tu fala em tópico, tu fala pomada. Pomada, é gel de progesterona, assim, transdérmico. Já se viu nos últimos estudos que ela não traz um benefício para a proteção endometrial. Porque hoje em dia a gente tem, assim, muitas pacientes que vêm em consultório falando dos hormônios bioidênticos, né? Que acabam usando, então, o estrogênio tópico e passa a progesterona tópica também. Então, o estrogênio tópico, tudo bem, ele tem uma absorção, vai diminuir o sintoma, vai ajudar. Mas a progesterona, o ideal é que a gente use ela ou via oral ou vaginal todos os dias, ou pode ser de maneira cíclica também, a gente pode conversar sobre os tipos de terapia, ou então colocando um DIU hormonal de progesterona que vai ter a proteção do endométrio. Mas a progesterona tipo gel já não é mais aconselhado que a gente faça uso. E na verdade, todos os hormônios utilizados na terapia hormonal são hormônios bioidênticos. A diferença é que eles não são manipulados, né? São hormônios, então, distribuídos por alguma indústria farmacêutica, né? Mas todos os hormônios de tratamento de menopausa são hormônios bioidênticos. Ok. E aí a gente pode fazer, então, não só ia complementar, fazer uso, se for na paciente sem útero, né? Esse estrogênio, ele é contínuo, né? Ele não tem pausa, vamos dizer assim, ela vai usar todos os dias, seja estrogênio via oral, seja estrogênio tópico passando na pele, todos os dias ela vai usar a medicação, né, que ela escolheu. E se for a terapia combinada, então com progesterona, aí a gente pode ser contínua, né, usando todos os dias também, que geralmente são pacientes que preferem não ter sangramento, né, preferem não menstruar, ou a gente tem a opção de usar o estrogênio todos os dias e usar progesterona de 10 a 12 dias do mês, fazendo uma terapia cíclica. E aí, geralmente, depois que ela termina os 10 a 12 dias do mês de progesterona, ela vai ter um sangramento depois. São pacientes que às vezes estão na transição menopausal e que ainda não querem ficar totalmente sem menstruar, aí elas optam pelo estrogênio contínuo e a terapia com progesterona de 10 a 12 dias do mês, assim, basicamente. Ok. E não falando de riscos, mas existe, principalmente nessas terapias via orais ou então adesivos, existem efeitos colaterais? Quais são os principais? Basicamente, no início da terapia hormonal oral, algumas pacientes podem ter sangramento vaginal, tá? Então, mesmo que seja tratamento com estrogênio e progesterona contínua, que nem eu comentei, a gente espera que não tenha sangramento, mas um efeito colateral pode acontecer, sangramento, né? A gente não tem indicação de pedir ecografia transvaginal de rotina antes de fazer, de iniciar a terapia hormonal. Por exemplo, assim, a gente falou da mama, né? Para começar a terapia hormonal, eu tenho que ter um exame de mama normal. Então, o ideal é essa paciente ter uma mamografia normal. A transvaginal, a gente não tem essa indicação de fazer. Então, se começou com tratamento oral e teve sangramento vaginal, os primeiros meses, 3 a 4 meses, a gente sabe que pode acontecer. Mas se continuar tendo sangramento depois, o ideal é fazer uma ecografia transvaginal para dar justamente uma olhada nesse endométrio, porque pode ser um efeito colateral do hormônio ter o sangramento, né? E na pele, às vezes, dependendo se faz o uso do adesivo, que é um método contraceptivo, até ficou em falta em tempos de pandemia, agora já voltou, tá? Tem para comercializar de novo, que é um adesivo que ele tem estrogênio e progesterona. A gente troca 2 vezes por semana. É um bom tipo de terapia para paciente que tem alguma contraindicação a via oral ou que não quer tomar todos os dias. Às vezes, na pele, ele pode dar um pouco de dermatite na pele, então a gente orienta aí trocando o local do adesivo, né? Vai tirar, vai colocar, por exemplo, num dia da semana. Quando for trocar, não vai colocar no mesmo local em cima da pele, para justamente evitar de ter essas lesões na pele. Eu lembrei agora a pergunta que eu queria fazer antes, que eu tinha esquecido. Existe algum benefício do ponto de vista metabólico dos pacientes que fazem
terapia de reposição hormonal. Aqui eu tô falando colesterol, triglicerídeos, glicemia, até mesmo ácido úrico. A gente sabe que a terapia oral ela vai ajudar a diminuir o LDL, né? Então, o colesterol ruim e aumenta o HDL, que é o colesterol bom, a terapia oral. Mas pacientes que têm, por exemplo, que são muito dislipidêmicas, né? Que tem o colesterol muito alto ou triglicerídeos bastante elevados, a gente dá preferência pela via transdérmica, né? Por usar pela pele o hormônio e não fazer o uso da via oral da medicação. Mas tem esse benefício, sim. E também na questão do metabolismo do açúcar, né? Na questão do diabetes também a gente pode ter benefício. E daí a gente fala de síndrome metabólica também, né? De evitar esse aumento da gordura abdominal que a gente estava conversando no início. Isso. E eu lembrei uma outra situação que eu esqueci de falar lá no início, que gota, que é a artrite pelo ácido úrico, é uma doença que até a menopausa quer dizer, que preferencialmente ocorre nos homens, mas que aparece nas mulheres justamente na situação pós-menopáusica. Então, o estrogênio ele tem um importante papel na questão da liberação de ácido úrico pelo rim, e quando existe um bloqueio, então não existe mais produção de estrogênio, tende a acumular mais ácido úrico no sangue, e com isso pode precipitar dentro das articulações e fazer mais crise de gota em mulher. Então, antes da menopausa, praticamente mulheres não têm gota, né? Depois isso pode começar a aparecer. Tem uma doença que pode confundir muito com gota antes da menopausa, que é outros depósitos de cristais, como pirofosfato de cálcio, enfim, mas normalmente não é gota a primeira. Quando o paciente tem uma monoartrite, não é gota que a gente pensa antes da menopausa. Isso seria mais do homem. Gente, estamos quase a 1 hora aqui, fluiu super bem. Eu acho que várias pessoas aqui comentaram, gostaram dos assuntos que a gente falou, que a gente transitou aqui. Gostaria de saber se vocês têm mais alguma coisa, mais algum recadinho para deixar aqui para quem está nos ouvindo e quem vai nos ouvir mais tarde. Eu acho que basicamente assim, sobre a terapia hormonal é individualizar cada caso, né? Tem que ter uma consulta, tem que ser conversado, tem que fazer uma boa anamnese, um exame físico antes, tem que ter exames de rastreio, né? Então, de mama normais, para a gente poder prescrever o melhor para cada paciente. Não dá para a gente usar o que a amiga comentou ou o que a outra colega faz. Cada paciente é uma, tem mulher com útero, tem mulher sem, né? Então, para cada uma a gente tem que individualizar cada caso. Eu acho que isso tem que ser feito em consulta, mas tem tratamento, não deveríamos passar por esse período de climatério, menopausa, com tantos sintomas, tantos tabus, assim, dá para ser usado, né, com cautela, com doses mínimas. Hoje em dia a gente tenta usar a menor dose possível para tirar o sintoma ou diminuir, pelo menos, o sintoma dessa mulher, mas dá para ser feito com certeza. Eu acho que principalmente isso, como a gente falou, né, que dessa proibição, desse tabu em relação à terapia hormonal, eu acho que é importante a gente frisar que é um momento ruim, né, sentir esses calorões, as mulheres ficam desconfortáveis, né, então a gente sabe dos benefícios da terapia hormonal. Se não tem risco, vamos usar, né, vamos aproveitar essa possibilidade de tratamento que a gente tem para melhora dos sintomas, para melhora de qualidade de vida. Olha quantas coisas a gente comentou aqui que melhora, e a gente está falando de mulheres de 50 anos. Nós não estamos falando de mulheres de mais idade, né? A gente está falando de mulheres jovens. Hoje em dia, uma mulher com 50 anos é uma mulher que está no seu maior período produtivo, né? Então, a gente não quer passar por isso. Sem falar de outras coisas que a gente percebe mudança de pele, de cabelo, né? Memória. Humor. Então, exatamente. Então, a terapia hormonal, quando bem indicada, sem nenhum fator de risco, sem nenhuma contraindicação, ela traz um benefício muito importante para as mulheres. Então, acho que a gente precisa falar muito sobre isso e incentivar, então, que mulheres com sintomas e sem contraindicações façam uso da terapia hormonal. Isso aí. Façam uso, aproveitem, né? Porque a medicina traz essas possibilidades e traz mais segurança quando individualizado, caso a caso, né? Tanto do ponto de vista de não ter, né? Estratificar os pacientes, de ter riscos em função
da terapia de reposição hormonal, como a gente falou, trombose, câncer de mama, enfim, mas até mesmo os pacientes reumáticos, como por exemplo lúpicas, hoje já está até se aceitando algumas pacientes usar a terapia, o que em alguns anos era totalmente proibido, inclusive a gravidez era proibida nessas pacientes, e hoje está tudo muito mais tranquilo, em função desses novos cenários e novos estudos que a gente tem tido. O principal é o acompanhamento, né? É fazer um acompanhamento. É o que a Sônia comentou, às vezes as coisas mudam no meio do caminho. Ah, não tinha pressão alta e tem, né? Daí a gente tem que mudar a terapia hormonal. Então, sempre manter o acompanhamento, sempre fazer os seus exames de rotina, para que se for indicado algum risco, também a gente consiga agir em tempo, né? Isso aí. Gente, muito obrigada. A Sandra Carpenedo aqui, a mãe da Mari, tá dizendo que foi esclarecedor, reconfortante saber que temos alternativas na menopausa. É isso aí, Sandra, tu é uma grande mulher e inspira muita gente. A Dayana tá dizendo maravilhosas explicações, a dica é procure um profissional qualificado. Parabéns pela live. Muito obrigada por todo mundo que esteve aqui, que deixou as suas perguntas, e essa live vai ficar gravada aqui no Instagram e depois vai para o nosso canal no YouTube, que pode ser compartilhado com todo mundo também. Um abraço, boa noite, bom descanso. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Ótimo. Até mais. Beijo, boa noite. Beijo, tchau, tchau.